Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, contar para você se existe alguma chance de Naves, zagueiro revelado na base do Palmeiras, virar reforço do Santos. Flávio Latif contou nessa sexta-feira que as negociações estão em estágio avançado e que o Naves está bastante interessado em atuar no Peixe, até para ter a oportunidade de voltar a jogar em sua cidade natal. Entrei em contato com o dirigente do Santos e também com o representante do Naves, o Diogo Silva, que inclusive faz aniversário nessa sexta-feira. O Diogo é o representante da WebSoccer. O Santos assegura que não há negociação pelo Naves. Em relação ao Diogo Silva, o empresário do Naves contou que houve uma sondagem do Cruzeiro que não se transformou em proposta, assegurou que nunca houve papo com o Vasco, foi outra especulação que existiu, e em relação a Santos não há nenhuma negociação. O Naves busca uma saída do Palmeiras por entender que tem sido pouco utilizado. Ele acabou perdendo espaço, por exemplo, para o Benedetti, e com a chegada do Bruno Fux deve ter ainda menos oportunidades no restante da temporada, embora ele tenha entrado nos minutos finais do jogo contra o Botafogo e participado de um dos gols na vitória alviverde por 3-1. Só para completar, importante contar que o Naves já foi tido no próprio Palmeiras como um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. Talvez um empréstimo para um time da Série A possa ser uma solução interessante. Resta lembrar apenas que a janela de inscrições por aqui se encerra em 28 de fevereiro, até por isso o Palmeiras e o Diogo Silva trabalham bastante por um acordo. O Alan Cleilson. E aí, Nicola, beleza? Fala sobre os reforços do Vascão. Alan, vamos fazer matemática. O Vasco gastaria 6 milhões de euros fixos com o Bruma. O atacante acabou preferindo jogar no Benfica em vez do Vasco, o negócio caiu. O que o Vasco fez? Usou esses 6 milhões de euros para contratar 2 reforços. Benjamin Garré, atacante argentino que pertencia ao Krylia Sovetov, operação de 2 milhões e meio de euros, mais Nuno Moreira, atacante português que pertencia ao Casa Pia, 3 milhões e meio de euros. O Garré chegou com o Marcelo Santana nessa quinta-feira, eles vieram da Europa para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Garré fez muita força para virar jogador do Vasco, situação parecida do Nuno, que desembarca nesse sábado também para realizar exames e assinar contrato. Não está descartada a contratação de mais um ponta, tá? O Vasco está trabalhando em algumas frentes em busca de mais um jogador para esse setor, é a grande prioridade. Eu contei para vocês ao longo da semana outra notícia que é relevante. Não está descartada no Vasco a possibilidade de não renovação de contrato do Payet. O vínculo se encerra na metade do ano, o Vasco chegou a considerar, sugerir ao Payet uma redução do seu salário atual, que é algo na casa de 1,5 milhão, para que ele ficasse até dezembro. Mas o próprio Vasco desistiu dessa ideia sob a alegação de que não valeria a pena ter o Payet até dezembro, ainda que pagando menos. E aí, diante desse cenário, optou-se pela continuidade do contrato atual, tá bom? Que mais? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas. Hoje eu conversei com o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do Santos, e também com o Diogo Silva, que é o empresário que representa o Naves. Inclusive, o Diogo faz aniversário hoje. Parabéns para ele. O Naves está nos planos do Santos? Tanto o Pedro quanto o Diogo asseguraram que não. O Pedro negou que existe interesse e afirmou que não há negociação. Diogo Silva reafirmou isso, dizendo, não tem nenhuma negociação com o Santos, tá? Essa informação acho que tinha sido publicada pelo Flávio Latif. Porém, contudo e todavia, o Naves está em busca de clube para jogar. Ele está fora dos planos do Palmeiras, já havia perdido espaço para o próprio Benedetti, como lembrou o Rafael, com a chegada do Bruno Fux, a tendência é que ele jogue ainda menos. E a curiosidade vem agora, ele entrou muito bem no jogo de ontem contra o Botafogo, participando inclusive de um dos gols da vitória por 3-1 contra o time de Ribeirão Preto. Especularam Vasco e Cruzeiro. Vasco nunca teve nada. Sobre o Cruzeiro, houve uma sondagem que não se transformou em proposta. Então, se pintar um negócio razoavelmente bom para o Naves, o Palmeiras vai acabar liberando. A ideia do Palmeiras é emprestar o Naves para um time de Série A, onde ele possa jogar com frequência para ser titular e ganhar experiência, tá? Alan Cleilson e o Daverson no Vasco. E o Lloyd tem algo novo? Cara, o Daverson é vascaíno declarado, nunca escondeu isso, mas a operação de compra do Daverson foi cara.
para chegar ao Galo, ele custou mais de 6 milhões de reais. Embora também o Vasco tenha feito investimentos, né? A grande questão nesse momento o Vasco procura mais pontas do que centroavante. A avaliação é de que o Verratti resolve bem os problemas. Então, tá mais para chegar mais um ponta do que um centroavante. O Lloyd tem feito muita força para jogar no Vasco. Se o Vasco andou levando vários nãos em relação a atacantes, com o Rony, com o Coelho, com o Bruma, esses mais recentes, todos queriam muito jogar no Vasco. O Nuno fez força, o Garré fez extrema força, e o Lloyd já até arranjou confusão no clube dele para que o negócio saia. O Lloyd está desesperado para jogar no Cruz Maltino, agora depende de um acordo entre os clubes, tá bom? Alguma info da SAF do Vasco, novidades de mercado? DG, não vai rolar novidade tão cedo assim, cara. Sendo bem sincero com você, porque gosto de você, tá sempre aqui, essas coisas demandam muito tempo, cara. O Vasco negocia em várias frentes, mas são movimentos muito complexos. Por exemplo, o São Paulo e o Marinacos têm uma conversa adiantada desde novembro do ano passado e os caras não conseguem fechar. Agora estão acertando últimos detalhes, enfim. Não espere da noite para o dia alguma novidade. Sobre contratações, o Nuno chega nesse sábado, o Garré já tá no Rio de Janeiro, e o Vasco ainda tenta mais um jogador. Hoje o Paulo Brax, que é um dos diretores de futebol do Galo, admitiu que há uma proposta em andamento do Vasco pelo Brian Palacios. A diretoria entende que com essas chegadas do Garré e do Nuno Moreira, em especial desses dois, potencialize os dois, Payet e Coutinho, que eles possam reencontrar o futebol, porque são grandes jogadores, isso aí sem dúvida nenhuma, ninguém duvida disso, mas não estão rendendo. O Esforça também é outro jogador, bem lembrado, só que o Esforça está treinando com o grupo, né? Não tem jeito. Que mais? Que mais quem tem para falar aqui? JP bateu na mão do Carille, base mais uma vez perdendo talento. Cara, eu não sei se o JP tem espaço nesse time não, sabia? Não vejo mesmo. Não vejo o JP tendo espaço não. Marcel pergunta se o Nuno e o Garré podem jogar no Carioca. Podem. Se Deus quiser, o Vasco passando amanhã para as semifinais, eles estarão à disposição do Carille, desde que a parte burocrática seja resolvida e o Vasco consiga, a tempo, né, ter o visto de trabalho para os dois e eles possam jogar. Pô, Fábio, loucura, Coutinho para Renan em 3 milhões, eles que devem efetivar elevar o elenco. Então, Renan, mas assim, há um entendimento de que o elenco precisa de algumas peças e principalmente de velocidade. Então, assim, o Adson se machucou, o DVD se machucou. Isso dificulta para o meia, porque ele olha para o lado, não tem com quem dar uma acelerada no jogo, com quem trabalhar, desafogar um pouquinho. Agora tem. Você vai ter um outro meia de qualidade que pode fazer o lado do campo, mas o Garré joga centralizado ou lado do campo. E o Nuno Moreira é lado do campo, velocidade. Então, assim, se com esses caras, Payet e Coutinho não reencontrarem o futebol que nós sabemos que eles podem apresentar, meu amigo, esquece, né? Esquece, porque aí não tem jeito. Ontem, acho que o Vasco deveria emprestar o Esforço e não vendê-lo. Vejo potencial nele. Robert, eu também. Só que assim, se pintar uma proposta boa de venda, o Vasco não vai pensar 2 vezes. O Esforça é um jogador negociável, o Jean é um jogador negociável, tá? Quando a gente fala negociável, para vender mesmo, tá, gente? Não é para emprestar, não. É para vender. Porque entende que há potencial de venda neles aí. Já aterrissou o Kleber Vascão, o voo 075 da TAP já está em solo. Então, o Nuno agora é só o trâmite interno no Galeão. E que as malas dele tenham vindo também, né? Porque a do Garré, infelizmente, elas ficaram em Portugal. Por isso até a demora. O Renato diz que o Giante pode doar. Pode não, cara. Pode não. Não deu certo no Vasco, mas é um ativo. Foi um jogador comprado. De coração e de expectativa mesmo de sair pela primeira vez de Portugal e vir jogar num gigante como é o Vasco aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Nuno, bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. A gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, porque assim, na concepção do torcedor vascaíno, a sua contratação é uma das mais esperadas, tendo em vista que o Vasco precisa, né, de um ponta, de um atacante. Como é que você enxerga essa sua contratação para o Vasco?
Não, o que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui, porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Como é que vai ser essa tua primeira experiência fora da Europa? O que você espera? E vai vestir a camisa 17, né? Sim, é verdade, escolhi o número 17. Sim, eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Nuno. Olha então aqui o Nuno aqui, presente. Isso aí, torcedor vascaíno, tá aí mais uma chegada de reforço para o ataque do Vasco. É o Nuno Moreira chegando aí. E acho que o Vasco agora dá uma excelente melhorada no seu elenco, né, com a chegada do Garré e do Nuno. O Vasco sobe um pouco ali o nível da equipe. O Vasco precisava muito de reforçar seu ataque. A gente vê ali o Verratti sempre sozinho, né, no ataque, e as opções que o Vasco tinha, os jogadores não correspondiam ao que precisava, né? A ter ali uma aproximação ao Verratti, a ter uma jogada um pouco mais detalhada no ataque. E agora, com a chegada do Nuno e do Garré, acho que melhora muito essa qualidade ali na frente do comando de ataque do Vasco, e com o Coutinho voltar aí, né? Acho que até o aumento de qualidade agora, o Coutinho deve dar uma subida do seu potencial de futebol, tendo com quem poder fazer as jogadas. O Payet também, quando entrar, ou até quando assumir a titularidade novamente, ter ali com quem poder fazer as jogadas e deixar o Vasco com um ataque fortíssimo. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.